Bom dia! Estamos começando mais um programa Manhã com Deus. É uma oportunidade muito linda estar aqui, começando essa manhã com vocês, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E enquanto eu começava a refletir no que iríamos conversar aqui hoje, eu estava na sala de aula e perguntando para o Senhor e observando a convivência que a gente tem todos os dias com jovens, com adolescentes ali na sala de aula. E o Senhor me levou nessa palavra. Lá em Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim: há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E essa palavra, ela sempre nos dá muito direcionamento. Ela sempre, eu falo que principalmente como jovens, ela nos mostra que quando a gente busca o direcionamento do Senhor, quando a gente vive uma vida de intimidade com o Senhor, de buscar a preparação da palavra, de buscar estudar a palavra, a gente entende que Deus, ele não atrasa. Deus, ele tem um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, quando nós buscamos viver uma vida, pautada na tua palavra, buscando os seus direcionamentos, os seus conselhos, a gente entende que tem um tempo certo para cada coisa. E o primeiro ponto que o Senhor me fez refletir sobre essa palavra é no mundo que a gente tem vivido hoje, onde tudo tem se tornado normal, onde não há um tempo para tudo, As pessoas já começam a fazer tudo de uma vez. E no meio dos jovens, enquanto eu estava ali na sala e eu pensava na palavra para trazer, o Senhor me mostrou que como que nós sofremos quando nós não esperamos o tempo de Deus. Quando é o tempo de esperar, de viver as coisas como o Senhor nos orienta, quando nós atropelamos esse tempo, as consequências que nós temos. E ali na sala ouvindo conversa de lá, conversa de cá, no recreio, eu falo que escola, e eu tô passando o dia todo nela, a gente passa por muitas experiências e vê muitas coisas. E esse versículo, ele sempre vem na minha mente, E o Senhor me mostrando as consequências que nós trazemos para a nossa vida, a carga que nós carregamos quando nós não paramos para meditar nas Escrituras. Porque quando a gente para ler esse capítulo, a gente vê que o Senhor vai falar que há um tempo para tudo. Há um tempo para chorar, há um tempo para sorrir, há um tempo para plantar, há um tempo para colher. E há um tempo para plantar e um tempo para colher. Ou seja, o que nós estamos plantando hoje, o que nós estamos fazendo hoje. Muitas vezes a gente quer tudo agora, do nosso jeito, e como nunca nós temos vivido nesse tempo. Não é à toa que nós somos a geração, Esse dia eu estava pesquisando que o maior caos do nosso tempo, do século, tem sido a depressão, a ansiedade. Muitas vezes eu falo que a ansiedade ali, a gente observando todos os dias ali, é por a gente querer tudo do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. Enquanto o Senhor, ele nos fala que não é dessa forma e que nós precisamos esperar nele, esperar o seu agir, esperar, ter aquele momento de chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, vamos conversar, me aconselha, é ter esse nível de intimidade, de chegar ao Senhor e perguntar qual a hora de eu agir. Sabe, enquanto Ele não confirmar em seu coração, enquanto você não buscar a meditação daqui, não haja, não faça nada sem esse direcionamento. Porque nós temos visto pessoas frustradas, pessoas magoadas, pessoas que estão achando que estão, a palavra também fala que tem caminhos que parecem certos, mas que levam à morte. Ou seja, tem um momento ali que você acha que está fazendo certo, mas quando não busca direção na palavra, a própria palavra vai dizer que nos leva à morte. Essa morte espiritual, Essa morte de perder a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade. Então, é uma reflexão para a gente entender que há um tempo certo para viver cada coisa, principalmente para os jovens que me ouvem, Eu sou jovem, a gente sabe como está sendo no mundo de hoje, mas quando a gente pega para refletir essa palavra, a gente entende que quando a gente escolhe viver o tempo debaixo de um propósito que o Senhor nos entregou, a gente não abre mão do propósito por propostas. A gente não abre mão do que o Senhor nos entregou
né, algo grande por pequenos momentos. Então que a gente venha buscar essa palavra aqui, não simplesmente para abrir ela no culto de domingo, uma vez na semana, mas que seja diário. Porque quando a gente busca diariamente, a gente vai entender o que o Senhor quer que a gente faça em cada fase da nossa vida, o que Ele quer que a gente faça em cada etapa, em cada processo, em cada decisão, em cada atitude, em cada ação. E eu falo que quando a gente espera pelo tempo do Senhor, quando a gente entende que realmente tem um propósito, a gente se frustra menos. Sabe, a gente se magoa menos, porque a gente está caminhando de acordo com o que o nosso Deus nos direciona. A gente não está caminhando, né, como a palavra diz, pelas nossas próprias emoções, pela nossa própria carne, mas sim pelo que o Espírito Santo nos direciona. E quando nós temos Ele em nosso coração, a gente busca todos os dias, né, fazer aquilo que vai fortalecer o nosso espírito. Porque a palavra vai dizer que é uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. E aquele que estiver mais alimentado irá ganhar. Ou seja, quando nós alimentamos o nosso espírito, de que maneira, Lívia? Orando, lendo a Bíblia, né? Indo à casa do Senhor, buscando esse direcionamento, a gente vai conseguir matar a nossa carne. E isso é quando a gente entende, quando o nosso espírito está fortalecido, quando o Espírito Santo está recebendo isso aqui tudo, a gente está alimentando, ele vai estar forte. Ou seja, a gente vai saber entender o tempo certo para cada coisa. Sabe, nós temos vivido dias que é tudo dessa maneira, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E a gente tem visto pessoas frustradas, pessoas machucadas, pessoas... É nítido. Então, se a gente buscar alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne, as nossas vontades, para um propósito debaixo do céu, a gente começa a experimentar de uma alegria muito mais verdadeira. A gente começa a experimentar de algo que não é passageiro, mas a alegria de viver debaixo de um propósito. A alegria de entender que a sua vida, ela foi escolhida. Né? A palavra vai dizer que não fomos nós que o amamos, foi Ele que nos amou primeiro, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando a gente entende o sentido dessa vida, né? O significado disso tudo, a gente aprende a viver, como aqui diz, né? Entendendo que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, quando você anda de acordo com a palavra, você entende que tem um propósito para tudo. Então, que a gente entenda isso, buscando nas atitudes do nosso dia a dia, tomar as decisões que saibam, né, corresponder com isso. Tem um versículo que diz para a gente não, né, andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está cuidando de tudo. Imagina se a nossa geração estivesse meditando nessa palavra diariamente. Imagina se nós, jovens, creio que todos ao nosso redor, se a gente parasse para meditar, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está cuidando da gente, o Senhor está cuidando de cada coisa, né? Quando a gente vê ali a história de Lázaro, a gente, né, todos pensaram que já estava tudo acabado, mas o Senhor já tinha um plano, o Senhor já sabia que ao terceiro dia, né, ele iria sair dali, o Senhor já tinha um propósito determinado. Então, quando a gente sabe esperar, quando a gente entende que o propósito do Senhor, ele tá acima de tudo, quando nós entendemos que a última palavra, que o tempo é dele, que ele nunca atrasa, e sim nós que às vezes queremos apressar as coisas, a gente se torna pessoas mais dependentes dele. E é o que tem faltado no nosso meio, sermos dependentes do Senhor. Quando nós nos entregamos inteiramente a Ele, nós declaramos isso, né? Senhor, eu sou eternamente dependente do Senhor. E é isso que eu creio que a nossa geração precisa, se tornar dependente desse cuidado do Senhor, né? Quando as coisas não acontecem da maneira que nós esperamos, o que iremos fazer? É lembrar desse versículo e entender que debaixo, né, do céu, debaixo de cada ocasião, o Senhor ele tem um propósito para tudo. Quando nós buscamos obedecer, quando nós buscamos viver de acordo com essa palavra, nós entendemos que tem uma autoridade acima de nós, né, que é o nosso Senhor. Então, para finalizar, eu quero que a gente reflita todos os dias quais têm sido as nossas atitudes, né? Será que nós temos esperado o tempo do Senhor?
Será que nós temos meditado nessa palavra? Será que nós temos sido dependentes dele? Que possa ser, né, um exercício novo na nossa vida. Entender que tudo tem um propósito e para tudo há um tempo debaixo, né, da mão poderosa dele, da palavra que ele nos direciona, que é esse alimento aqui que nós devemos ter, para alimentar o nosso espírito todos os dias e estar enfraquecendo a nossa carne. Quando nós nos posicionamos para alimentar o nosso espírito e guerrear, né, contra a nossa carne, contra as coisas que nos afastam do Senhor, eu creio que nós temos a vitória, porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então que a gente venha alimentar todos os dias com a palavra, com a oração, com louvor, né, em cultuar o Senhor, porque tudo isso nos torna pessoas mais fortes espiritualmente. E isso nos ajuda, né, a vencer todos os dias a nossa ansiedade, o nosso medo, o pecado, tudo que nos afasta do Senhor. Então que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor e que nós venhamos entender que Ele está cuidando de tudo e que para tudo há um propósito e há um tempo. Que o seu dia seja abençoado, seja cheio da presença do Senhor e até a próxima.